Já fiz experiências com um monte de coisa. Inclusive experiências com o tempo. De recuar do tempo para poder ver coisas que existiram, falar com pessoas que já não estão mais aqui. Inclusive tem um vídeo seu que fala isso, que tem lá, que o título é Possível Voltar no Tempo. Sim. O Einstein, ele entrou na minha vida, né? Eu tinha 14 anos. Eu falei, caramba, ele falava de desaparecer coisas no espaço. Eu falei, esse cara aí, ele precisa aprender alguma coisa, ou ele está sabendo demais. Aí eu comecei a ver o que ele podia fazer. E ele dizia que a pessoa, quando se desloca a uma velocidade muito alta, ela pode acontecer de o tempo ficar invertido, né? Eu fiquei pensando, como é que ele poderia fazer isso? Eu pensei, poxa, talvez eu pudesse fazer o que ele está falando utilizando o meu corpo astral. Só que para fazer isso eu não posso ir num lugar e voltar, porque eu pararia para voltar. Então eu poderia dar a volta na Terra. Seria cíclico. Cíclico. Uhum. Aí eu comecei a pensar nisso. Bom, tá bom. Então, quanto a Terra tem em quilômetros na circunferência dela? Ela tem 40 mil, vamos supor, 40 mil quilômetros. Deixa eu consultar aqui. Pode continuar. Tá. Aí eu falei, então tá bom. Se ela tem 40 mil quilômetros e eu sair a uma velocidade, né, uma velocidade alta, eu fui colocando isso no meu livro. É isso mesmo, 40 mil. 40 mil e pouco. E 75, é isso aí. Aí 75. Aí eu peguei e falei, bom, eu vou fazer isso. Comecei a fazer isso em corpo astral, né? Eu tenho um livro que vai sair agora que ele tem essa informação. Aí falei, que legal. Então, se eu fizer essa velocidade de 40 mil quilômetros por segundo, em um segundo eu dei a volta no planeta. E se eu for mais rápido do que isso? E se eu for mais rápido do que isso, eu posso voltar no tempo. Aí eu comecei a fazer essas experiências, certo? Comecei a sair do corpo e fazer essa virada de circulação, né, na Terra, e pronto. E aí... Você foi ao contrário. Inclusive a imagem que me vem à cabeça é o do filme do Super-Homem, dos anos 70, eu acho, que ele começa a voar em volta da Terra e a Terra volta no tempo. Você lembra desse filme? Eu acho que eu não lembro do filme, mas se ele fez isso... Ele fez num filme, que a Lois Lane, ela morre e aí ele começa a girar em volta da Terra, voar muito rápido, e aí a Terra, ele inverte a rotação, ele faz o tempo invertido. É exatamente isso. É o mesmo conceito, eu acho. Então, eu fui fazendo isso. Em projeção. Em projeção astral. Sim. Bom, aí tá tudo bem. Eu falei, bom, eu vou deitar um dia e vou fazer essa velocidade que eu estou falando, vou fazer esse teste de velocidade e ver o que acontece. Né? E eu saí do corpo e fiz. Né? Bom, aconteceu o seguinte, eu notei que eu estava antes do meio-dia. No mesmo dia, antes do meio-dia. Aí minha mãe pegou e falou para mim assim... Não, mas calma aí, pera. Você teve uma projeção astral em que você voou ao contrário, no sentido da Terra. Sim. Aí quando você acordou no corpo físico, você estava num período anterior ao que você tinha dormido. Não, quando você faz isso aí, o teu corpo físico vai junto. Entendeu? É que nós não temos noção. E eu fiz isso e aí voltei antes do almoço. Aí eu falei, muito estranho isso. Mas você já estava na noite? Eu estava à noite e eu fiz isso e voltei antes do almoço. Eu falei, muito esquisito isso, né? Aí eu peguei e falei, bom, agora eu já sei tudo que eu tenho que fazer hoje, porque... Sim, você tinha passado por todo esse período do dia. Aí eu fui fazendo tudo igual. Falei, caramba, eu não posso fazer nada diferente, porque senão acho que eu pensei que eu poderia me atrapalhar. Entendeu? Eu falei, mas agora eu vou fazer novamente isso aí com maior velocidade. Né? E fiz de novo a volta ao planeta nessa velocidade. Eu consegui voltar 2 dias, depois consegui voltar 3, depois consegui voltar 5 dias. Aí eu falei, caramba, se eu voltar mais tempo, eu vou ter que viver toda a sequência. Não é possível isso para mim. Né? Então eu tenho que arrumar um jeito de conseguir voltar ao que eu era. E eu consegui. Que seria?
Se você voltar 5 dias, como é que você faz para voltar ao dia atual? Só esperar passar o tempo, na verdade. Isso seria se você quiser. Então pensei comigo, se eu fizer isso aí e ficar 1 ano, vou ter que fazer o ano todinho. Sim. É que na verdade não seria uma viagem no tempo. Na verdade você está regredindo o tempo, não é? Estaria regredindo o tempo. Você estaria voltando, só que é você mesmo, não é igual você entrar numa máquina e você encontrar com você mesmo do passado. Você está regredindo o tempo. Seria isso, né? Você volta e aí você vai ter que viver tudo de novo. Sim, vai ter que viver tudo, exatamente. Mas o tempo regrediu. Eu falei, isso não é possível. Então, você nem queria fazer isso. Não, eu preciso fazer como é que eu faço para voltar? Voltar para o ponto de partida. Ponto de partida. Você saltar de novo no tempo. Saltar para, digamos, para sair daqui. De voltar para o futuro. Sim, voltar. Que é o nome do filme, né? Que é de volta. Você queria voltar para o futuro. Você tinha que voltar para o ponto que eu tinha saído. Sim, voltar para o futuro. E aí eu falei, preciso descobrir como é que eu faço isso. E aí eu fui fazendo experiências e descobri. Eu falei, caramba. Você conta pra gente. Você vai ver no meu livro. No meu livro, né? No que você vai lançar? Eu vou lançar um livro. Então, eu fiz isso, aí eu pude ir mais longe, entendeu? Porque você pode voltar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 100 anos. Você só tem que ter o cuidado do seguinte. Quando você volta, se você voltar como uma criança, você se lascou. Você não vai lembrar. Entendeu? Sim. Sim. Você fala, e agora? Você regrediu tanto no tempo que você já perdeu a memória recente do que era você no futuro. Sim. Então, você tem que ter essa coisa bem feita, né? E eu fiz uma lista das coisas que eu podia fazer para poder retornar, né, sem cair nessa minha armadilha. Porque isso pode ser uma coisa positiva e pode ser negativa. Tá? E aí eu fui descobrindo. E eu descobri como fazer para, por exemplo, sair daqui agora, né, voltar e depois, estou aqui de novo. Do mesmo jeito. Né? É isso que a gente precisa fazer. E eu fiz exatamente isso. Então, essa viagem no tempo, ela para mim foi um negócio ótimo, porque aí eu fui indo, né? Passei pela vida do Francisco de Assis, que era um objetivo meu, certo? Fui até o Egito, falei, e voltei. Isso é possível de se fazer se você tem a capacidade de fazer projeções astrais com a máxima lucidez. Quando eu fiz isso, eu estava com 98% de lucidez, entendeu? Você tem que ter muita lucidez para fazer, senão você não consegue, né?